Então, depois de algum tempo, Shalom Hashem, seja bem-vindo a este estudo, pregação, na Páscoa de 2014, Lua de Sangue, Tetra, tirar um grande comentário aí da Lua de Sangue, em acontecimentos em Israel, que ocorreram em 1967, com a conquista da capital de Israel, Jerusalém, e em 1948, com a Guerra da Independência, também um milagre que os judeus venceram, retornando à sua terra dos patriarcas. E em 1498, a expulsão dos reis católicos Fernando e Isabel, o edito de expulsão dos judeus da Espanha. E novamente, esse ano 2014, 2015, 4 luas de sangue, ou eclipse lunar e um solar no meio, acontecem em festas da Páscoa, em festa judaica, em festa bíblica. Vamos aguardar os acontecimentos. E hoje vamos falar da Páscoa de Jesus, que estamos nessa semana da Páscoa de Jesus, 2014, abril, dia 18, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, dia 19 de abril de 2014. Jesus, em João 16, quando estava para ser ofertado como Cordeiro Pascal, ele nos anunciou o mistério da nossa redenção, justificação e juízo do mundo e do príncipe dele. Jesus disse no versículo 7 do capítulo 16 de João, Evangelho: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E aí ele explica por que o Espírito Santo convencerá o mundo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E ainda diz Jesus: ainda tenho muito que eu vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, que não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Portanto, Jesus diz: ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então, nós somos escravos do pecado quando nós não cremos em Jesus. Da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais. Nós somos justificados pela ressurreição de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O mundo e o príncipe deste mundo, Satã, estão julgados, foram julgados com a semente da ressurreição, que é o sangue de Cristo, que foi derramado na terra para prover a ressurreição. Então, Jesus dá um sinal para nós, quando é procurado pelos gregos, Filipe o leva, e ele fala que se o grão de trigo não morrer, ele não pode gerar vida. Assim também, se o sangue de Cristo, cujo sangue tem o genoma da vida do corpo de Cristo, não for derramado na terra, 4,5 litros de sangue, homem de 1,80 m, que daria suficiente material genético para a ressurreição de todos os que passaram pela justificação, pela fé, pela graça. É uma possibilidade de ressurreição. O cromossomo de Jesus poderá ser usado, como foi o óvulo de Maria, para gerar um corpo como o de Jesus. Será que aquele corpo do óvulo de Maria, com o gene de Deus, tem a propriedade de ser um corpo imortal, um corpo divino, um corpo eterno? Essa é a indagação que nós temos que pedir a Deus. Revelação. Na verdade, eu digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
12:24, Jesus diz ao pão: eu sou o pão que desceu do céu, o grão de trigo que vai ser derramado na terra, no Monte Calvário, Moriá, onde Moisés, onde Abraão quis sacrificar Isaac, sacrificou o cordeiro pascal, anunciando a vinda do Filho de Deus. É uma questão que naquela época a genética era desconhecida, era muito difícil de falar sobre isso. Mas Jesus julgou e condenou o príncipe desse mundo e os seus seguidores, quando derramou na Páscoa o seu sangue, o genoma do corpo eterno de Cristo, que ressuscita, que é sem pecado e que ressuscita para a vida eterna. Já está lá no Monte Calvário, Moriá, e diz os cientistas que esse gene do sangue de Cristo não pode ser destruído por nada, nem radiação, nem química, nem física, são partículas nanomilimétricas que podem ser vistas neste século passado pelo telescópio eletrônico, e elas são vivas, e elas não morrem, é um genoma vivo que permanece, e ela é suficiente em número para bilhões e bilhões de ressurreição de corpos e almas, se for da vontade de Deus esse processo. E Jesus então vai falando que quem não crê nele será escravo do pecado. Por quê? Porque será escravo das filosofias, das ideologias do homem, que a cada século modifica, né? Então, as ideologias religiosas ou ideologias agnósticas, cada ano elas se modificam, se alteram. Tem a evolução das espécies, e hoje está comprovado que é falso, que foi um maçom, Erasmo Darwin, que instruiu seu neto com a maçonaria da Europa inglesa, da devolução do hinduísmo transportado para uma falsa teoria científica agnóstica. Foi feito esse trabalho por Darwin, e há testemunho também de um ex-satanista de que isso foi planejado pelos satanistas para incluir e destruir o cristianismo, a fé e a Bíblia, sem queimá-la, com uma falsa ciência. Então, o pecado, ele é nada mais do que uma crença errada. E ele se torna uma lei errada, uma cultura, uma doutrina errada, que conduz à perdição e ao mesmo juízo que foi dado ao príncipe do pecado, que é Satã, pai da mentira. Então, Jesus diz que o Espírito Santo nos convencerá desta palavra, desta cultura, desta doutrina verdadeira de Jesus. E Jesus, então, começa a falar para os discípulos, dizendo que ele é a videira verdadeira, que já é uma videira modelo da videira verdadeira, que é Cristo, que o Pai enviará em meu nome o Espírito Santo, ele ensinará todas as coisas, fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Nós devemos guardar suas palavras e nós faremos as obras que ele faz, ele fará maiores. E tudo quanto pedirmos em seu nome, ele fará. E, de fato, a gente olha e vê a sabedoria de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, o Espírito Santo é verdadeiramente Jesus em nós, operando a sua obra constantemente entre gentios e entre judeus. Então, nós temos aqui recebido correspondência da missão Portas Abertas, no Sudão do Sul, a Faculdade Cristã Emanuel. Nós temos aí, que beleza de ver que os irmãos estão lá construindo um seminário, quando antes se reuniam numa árvore. E hoje o Sudão do Sul é um país cristão que, com paciência,
na década de 90 sofreram as perseguições e hoje estão sobrevivendo, da graça de Deus, com um seminário importante para a evangelização daquele país, Sudão do Sul, o mais novo país da terra. Isso no meio dos gentios, Jesus, pelo Espírito Santo, está fazendo a obra, mas também está fazendo junto aos judeus do Holocausto em Israel, onde nós cooperamos também com esse ministério. Eu aconselho você também a ser um cooperador desses dois ministérios, tanto para os gentios Porta Aberta, como para os sobreviventes do Holocausto. Procure na internet Jerusalém Prayer Team, em inglês, pastor Mike Evans, e procure o ministério Portas Abertas na internet para se associar a duas obras e contribuir para essa operação do Espírito Santo, tanto entre os judeus como entre os gentios, para que todos nós sejamos salvos pela graça da fé em Cristo Jesus, que nos justificou pela sua ressurreição e há de vir a julgar este mundo e implantar o seu reino milenar, do qual somos crentes. Verdadeiramente cremos no reino milenar de Cristo e no governo de Israel sobre todas as nações. Essa lua de sangue, agora na quarta-feira, falamos já a respeito de Israel. Jesus, então, na Páscoa, ele continua a nos alertar e nos instruir sobre a obra do Espírito Santo, a sua presença em nós. E aparece, então, ressurreto para mulheres, primeiro para as mulheres, que hoje são poderosas, né? Jesus já naquela época lhes deu poder quando apareceu às mulheres, primeiro que aos homens. E elas cuidaram do corpo de Jesus, e foi a Maria, a primeira que o viu, estava chorando, e viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde estava o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E ela ficou lhe perguntando, os anjos lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde puseram. Mas voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Mas disse Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse, Senhor, se tu os levaste, diz-me, onde puseste o corpo de Jesus, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Raboni, que quer dizer, meu mestre. Disse Jesus, não me detens, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ou seja, Jesus ainda não tinha subido ao Pai, mas já anunciava que o próximo feito, além de ressuscitar, seria subir ao Pai. Querendo mostrar que se eles não crescem na ressurreição de Jesus, que as mulheres iriam anunciar a eles, muito menos que ele iria subir aos céus, né? Pois muito bem, depois disso, Jesus apareceu, e as portas cerradas ele passou por dentro da porta, e não foi um fantasma, mas foi o seu poder de fazer submeter a dimensão deste mundo e a dimensão do reino deste mundo ao seu reino celeste e a sua natureza e poder celeste. E anunciou àqueles homens que estavam amedrontados com os judeus que se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, eles só poderiam esperar que eles seriam os próximos a serem executados como seguidores e discípulos de Jesus. Mas Jesus atravessou a porta, apareceu sobre eles e desejou a eles o que eles estavam mais precisando, ou seja, paz. Jesus disse, Shalom, paz seja convosco. E mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram muito vendo o Senhor. E também assoprou sobre eles o Espírito Santo que viria no Pentecoste, 49 dias depois, com o poder de perdoar pecados. Mas o Tomé, que era o discípulo Tomé, não estava presente com Jesus naquele dia. E disse que se não visse o sinal do cravo na sua mão e ter sugado no lugar dos cravos na mão, no lado, não creria. Então, 8 dias depois, estava Tomé já com os discípulos, 12, chegou e Jesus, estando as portas fechadas, também desejou paz, Shalom,
Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete ao meu lado, não seja ficado mais crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé confessou que não somente Jesus era o Messias, mas era Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não escritos, mas esses foram escritos, que há que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crente tenha vida em seu nome. Outros sinais também eu tive uma visão de Jesus exatamente aqui, nessa porta lá de fora. Tinha uma mesa usar, eu estava dormindo lá em cima, e tive a visão dele aqui, que é uma porta de vidro, eu estava lendo a mesa usar, que estava aqui nessa porta, que agora foi reformada. Mas esse também foi um sinal que Deus me deu da sua presença, curando o meu joelho esquerdo. E hoje está dodói de novo, precisa Jesus curar de novo. Está começando a ficar dodói. Então esses foram os sinais que Jesus praticou para instruir e completar a Torá, instruir e completar os profetas, como ele dizia que importava cumprir todos os profetas e a Torá. E lá em Romanos, Paulo vai nos explicar que Jesus veio no ministério da circuncisão para exatamente cumprir toda a lei, todos os profetas. Ele diz, capítulo 15 de Romanos, ele diz, pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para os que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. Então, outra vez, louvar o Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. Isaías diz, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai fazer essa obra de união dos gentios e dos judeus, para adorar o mesmo Deus que é prometido, que justifica pela fé e graça, nas palavras, no ensino do Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro, que tem muitos evangelhos aí que já desviaram por dinheiro, por ouro, de Mamon, do bezerro, para a violência de Baal, não é? Para a pornografia de Jezabel e para o aborto de Moloque. Então não é esses falsos evangelhos e essas falsas religiões que estão aí, mas o evangelho do amor ao próximo, o amor exclusivo de Deus a Yahvé e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sua glória, seu resplendor e sua luz, sua redenção, justificação e juízo sobre nós, sobre o mundo e sobre o príncipe desse mundo. Na Páscoa, louvamos a Jesus, agradecemos por toda a sua palavra, por todo o seu feito na cruz do Calvário. Shalom Hashem, a paz do Senhor, até uma próxima oportunidade. Quem ama Jesus, dá uma salva de palmas.